Bom dia! Glória a Deus! Que bom estarmos juntos aqui para cultuar o Senhor, amém? Deus é bom. Quero agradecer ao reverendo Rafael pela oportunidade que ele me dá de sempre confiar o púlpito da igreja dele, da igreja que ele serve, né, para eu ministrar também, que é uma alegria estar aqui. Também a diretoria, muito obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, eu quero falar hoje sobre o chamado missionário. Deus tem falado muito ao meu coração nesses últimos meses sobre a vocação missionária. E eu quero usar o texto do Gadareno endemoniado. Então, o tema dessa manhã é da libertação à vocação. Tá? Abra comigo, por gentileza. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20, tá bom? Marcos, capítulo 5, quem achou? Diga amém. Amém? Vamos lá então, mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciavam na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes os quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã queremos ouvir a sua voz através da sua palavra. Espírito Santo de Deus, que o Senhor que está aqui presente esteja inundando os nossos corações, abrindo a nossa mente, os nossos ouvidos espirituais, o nosso cognitivo, para entendermos a sua voz e compreendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Senhor, que toda ação do diabo em roubar essa palavra, em nos trazer, Senhor Deus, preocupações alheias, em tirar, Senhor Deus, a nossa atenção, Senhor Deus, dores de cabeça, qualquer situação, Senhor Deus, que tenha e está tentando contra a tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber a tua palavra, Deus, que é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a compartilhar
essa palavra para a glória do teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, a narrativa do endemoniado gadareno é uma das mais intensas e comoventes histórias do Evangelho, né? Ela nos apresenta um homem aqui completamente dominado pelas trevas, vivendo entre sepulcros, isolado, despido, sem paz e sem esperança. Mas essa história também revela o poder irresistível da graça de Cristo, que atravessa mares, enfrenta tempestades para resgatar um único homem. A travessia de Jesus até a região dos Gadarenos não é algo acidental, meus irmãos. É intencional, é missional. O Senhor queria alcançar aquele homem. E ele não atravessa, ele atravessa aquele mar, ele enfrenta a tempestade, ele chega a um território gentil, que era impuro aos olhos judeus, e isso então revela que a cristologia é encarnada, missional. Cristo, ele é missional, ele ama as pessoas e quer alcançar as pessoas. Assim como um dia Deus olhou para nós e nos alcançou através de alguém, o Senhor foi atrás daquele homem. O Deus que se aproxima é o Deus que rompe as barreiras culturais, é o Deus que rompe as barreiras religiosas, é o Deus que rompe as barreiras espirituais para alcançar os marginalizados, aqueles que ninguém dá nada. Teologicamente, isso aponta dentro da teologia reformada, fala sobre o amor prevenente, ou seja, a graça que vai ao encontro do perdido antes mesmo que ele peça ajuda. Jesus não espera o gadareno se tornar digno, pronto. Ele vai até onde ninguém mais iria. E isso revela o coração do nosso Deus Pai, um coração missionário, um coração amoroso, porque a salvação, meus irmãos, é iniciativa divina, não é mérito humano. Se você está aqui essa manhã e foi salvo por Jesus, não foi porque você é bonito, é rico, é maravilhoso, ou tem dons. Você foi salvo por simples graça de Deus. Ele olhou para você e falou: eu amo e vou escrever o nome dele no livro da vida. Eu lembro de uma história de um menino na igreja do meu pai, que meu pai frequentava há alguns anos atrás uma igreja, e o menino passava lá sempre, tacando pedra naquela igreja, e quebrava as vidraças. O pessoal já chamava aquele menino endemoniado já. Lá veio o endemoniado. E um dia esse menino foi alcançado pela graça e hoje frequenta a igreja lá. É o Senhor. Eu lembro de mim mesmo, eu não gostava de crente. Uma vez eu resolvi bater num crente. Mas o crente estava com a força de Sansão, era mais forte que eu. Mas eu não sabia, eu não gostava, simplesmente não gostava. E hoje estou aqui pregando a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor, ele vai atrás dos seus, né? E esse encontro desse homem, ele não termina com a libertação apenas, mas ele culmina num chamado para a vida daquele homem. Jesus não apenas restaura o gadareno, mas ele envia o gadareno como discípulo, como missionário. E ele diz, olha, e esse envio não é para longe não é para missões transculturais. Ele diz lá no versículo 19, vai para a tua casa, para os teus. O homem que antes era evitado por todos, agora se torna testemunha do poder de Deus em sua própria comunidade. Isso é transformação. Isso é cristianismo. E essa história desse homem é, na verdade, a nossa história. Todos nós, em algum momento, estivemos presos, quebrados, afastados de Deus. Mas Cristo nos encontrou, nos libertou e nos deu uma missão, meus irmãos. Nós fomos salvos por um motivo, para falar da glória do nosso Deus. A salvação, ela não é o fim. A salvação é o início de uma vida vivida para a glória de Deus, para o bem dos outros. Para isso nós fomos alcançados. Alcançados para alcançar outros, abençoados para abençoar outros, né?
E hoje, então, nós vamos refletir sobre sobre 5 verdades que emergem desse texto e como elas nos chamam a viver como discípulos libertos e enviados, porque nós vamos ver aqui, meus irmãos, que nós somos salvos para servir, libertos para proclamar, restaurados para testemunhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, Marcos, versículo 3, e tinha morada nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias o podia alguém prender. Primeira verdade, a realidade da escravidão espiritual. Meus irmãos, esse gadareno é descrito como alguém que vivia entre os mortos, fora da sociedade, dominado por forças espirituais malignas. As trevas, meus irmãos, elas existem. Não brinque. O diabo, ele quer matar, roubar e destruir. Ele quer separar maridos e esposas. Ele quer separar pais e filhos. Ele quer quebrar com a vida das pessoas. A imagem aqui é simbólica e literal. Ele estava fisicamente vivo entre os sepulcros, mas espiritualmente morto. A condição é um retrato vívido da humanidade, meus irmãos, caída, separada de Deus, sem a comunhão, sem a paz, sem propósito. Muitas pessoas estão vivendo como esse homem gadareno. O gadareno representa a condição humana sem Cristo, porque sem Cristo há isolamento, sem Cristo há desfiguração, sem Cristo há uma escravidão espiritual, meus irmãos. Então esse homem, ele vive entre os mortos, despido, ferido, dominado por forças que o desumanizam. E essa imagem, ela é teologicamente rica, porque ela mostra o que para nós? Ela mostra o quanto o pecado e o quanto o pecado faz mal ao ser humano. Ele rompe com a identidade das pessoas. O pecado, ele rompe com a comunhão, ele rompe com a sua dignidade. Algum tempo atrás, nós entregávamos sopa à noite, e quantos eu encontrava indigentes, comendo lixo, muitas vezes, dormindo na rua, e você vai conversar com o cara, ele tinha família, ele tinha filhos, tinha neto, tinha propriedades, mas o vício acabou com tudo que ele tinha. Perdeu esposa, perdeu o amor dos filhos, perdeu o cuidado, teve que ir para a rua. A possessão demoníaca aqui é mais do que um fenômeno espiritual. É uma metáfora, meus irmãos, da alienação total. O homem está fora de si, fora da comunidade, fora da vida. Mas é justamente nesse estado desse homem deplorável que a graça o encontra. E isso reforça a doutrina da depravação total. Não há condição humana tão perdida que esteja fora do alcance da redenção de Deus. A pior pessoa que você pode imaginar no mundo, ela pode ser alcançada por Deus. A menção aqui de cadeias, que ele estava preso em cadeias, que não podia contê-lo, revela que métodos humanos são impotentes diante da escravidão espiritual. Nenhuma força externa pode libertar o homem do domínio do pecado de Satanás, apenas Cristo pode. E, meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 3, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Foi Ele que nos deu vida. Paulo descreve a mesma realidade da morte espiritual, da escravidão, do curso desse mundo, do príncipe das potestades do ar e os desejos da carne. O gadareno não é exceção, meus irmãos. Ele é ilustração extrema da condição universal de todos aqueles que estão fora da presença de Jesus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 e 12 diz: não há um justo sequer, todos se extraviaram. Assim era a nossa condição. A depravação total é uma doutrina central da fé cristã, meus irmãos, da fé reformada. Sem Cristo, todos estamos perdidos, incapazes de buscar a Deus por si mesmos. Estamos aprisionados, cegados. João 8,34 diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E a escravidão do gadareno
ela é física e ela é também espiritual. E Jesus revela, meus irmãos, que o pecado, ele é um senhor cruel. O vício é um senhor cruel. E todos que vivem nele, meus irmãos, estão presos. É por isso que Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos afasta de Deus. O isolamento desse gadareno, veja, ele estava longe da cidade, longe da família, longe da comunhão, é um reflexo da separação causada pelo pecado. Irmãos, Cristo é o único que atravessa os mares para libertar um escravo. A missão começa com a consciência da nossa própria libertação. Não fomos apenas melhorados, meus irmãos, nós fomos ressuscitados. A missão não é um chamado para os fortes, mas é um chamado para os redimidos, porque Deus chama as coisas loucas desse mundo para fazer com que as sábias fiquem envergonhadas. É isso que Coríntios diz, capítulo 1, versículo 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus faz de um bandido um missionário. Deus faz de um assaltante de banco um homem de Deus que vai proclamar a palavra. Deus faz o que Ele quiser das pessoas, meus irmãos, e transforma a vida das pessoas. Esse gadareno desprezado, esquecido, se torna missionário. E isso revela, queridos irmãos, que Deus usa os fracos para proclamar a sua glória. Deus não gosta de gente soberba. Eu tenho ojeriza de gente que bate no peito e acha que é o cara. Pastores que se acham que é o cara, presbíteros, missionários, porque a gente não é nada. Nós não somos nada. O que nós temos foi Deus que nos deu, meus irmãos. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? E Deus então confia esse ministério a nós de reconciliação. A libertação é o início da missão. Então fomos reconciliados para reconciliar outros conosco. Então a primeira coisa, meus irmãos, que há um poder espiritual no mundo que é contra as coisas de Deus, contra a sua vida. Se você está no caminho do Senhor, você tem que orar, buscar a Deus e fechar as portas para que Satanás não tenha liberdade da sua vida. É necessário. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Marcos capítulo 5, versículo 8. Jesus diz: sai deste homem, espírito imundo. Ou seja, o poder libertador de Cristo, meus irmãos. A ordem de Jesus, ela é direta, autoritativa, eficaz. Ele não negocia com o mal, ele expulsa. O verbo sai aqui, meus irmãos, revela o domínio absoluto de Cristo sobre o mundo espiritual. Não há aqui uma corda sendo puxada, como você vê em alguns vídeos, desenhos, né? Como se Cristo estivesse de um lado e o diabo do outro, uma queda de braço. Não há. Satanás foi uma criatura. Não há. O poder de Cristo, meus irmãos, é infinitamente superior, meus irmãos. O gadareno, veja que o gadareno não pediu libertação. Foi Cristo quem tomou a iniciativa. E isso revela a soberania da graça, meus irmãos. É Deus quem busca e quem encontra e quem liberta as pessoas. Jesus ele atravessa o mar da Galileia, enfrentando uma tempestade, para alcançar um homem marginalizado. Isso não tem nada a ver com geografia, isso tem a ver com teologia. Porque o Salvador, o nosso Salvador, vai além das fronteiras religiosas e culturais para resgatar o perdido. O coração missionário de Deus, de Cristo, é um coração ativo, é um coração sacrificial, é um coração pessoal. Lucas capítulo 9, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. A missão de Cristo é resgatar. O gadareno é o exemplo vivo do alvo da missão de Deus. O perdido, o quebrado, o esquecido. Lá em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Foi isso que
que Jesus fez com aquele homem. A libertação em Cristo, ela não é parcial, meus irmãos. Jesus não faz um pouquinho de cada coisa. Ela é verdadeira, ela é completa, ela é transformadora. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos aqui, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu continuo pecando. Ok, é porque é a nossa carne. Precisa ser vencida. O Senhor já conquistou por nós. Precisamos nos posicionar. Se eu mentia, eu vou tentar não mentir mais e vou parar. Se eu bebia, não vou beber mais. Se eu fazia isso, não fazia mais. Se eu era irascível, não vou ser mais. E é um processo de santificação, de continuidade, sempre. Porque nós somos carne. A nossa carne, ela grita, ela é forte. Ela quer nos destruir. Mas a libertação já foi dada. A libertação, meus irmãos, ela é uma mudança de domínio. O gadareno sai das trevas para a luz. Ele sai da morte para a vida. Isaías 6, 61, que é a profecia messiânica, fala sobre isso. Ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para proclamar libertação aos cativos. Profecia cumprida aqui também. Jesus, ele cumpre essa profecia ao libertar esse gadareno, porque a missão, ela é inseparável da libertação. Efésios capítulo 2, do versículo 4 a 5, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Deus. A iniciativa é divina. A graça é o motor da missão. O gadareno não se aproxima de Jesus, Jesus se aproxima dele. Então, a missão, ela nasce do encontro com Cristo, do encontro com o Cristo libertador. Não há evangelismo sem experiência pessoal da graça, meus irmãos. O gadareno não foi treinado, ele não foi discipulado, ele não foi enviado a um comitê, ele foi transformado por Cristo. E isso é suficiente para começar a missão. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 7 diz: porque Deus brilhou em nossos corações, por isso temos este tesouro em vasos de barro. A missão não depende da força do vaso, mas da glória do tesouro. O gadareno é um vaso quebrado, mas agora cheio da luz de Cristo. Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A missão, ela é a capacidade, ela é capacitada pelo poder de Deus. O mesmo poder que liberta é o poder que envia aquele homem. Então, meus irmãos, nós vemos aqui essas duas primeiras lições. A primeira que a primeira lição, meus irmãos, é que há uma realidade de escravidão espiritual. A segunda é que há o poder, a autoridade, né, libertadora de Cristo. E a terceira lição, meus irmãos, é que a transformação é visível das pessoas que são alcançadas. O texto, versículo 15: e viram o endemoniado assentado, vestido em perfeito juízo. A imagem do gadareno transformado é tão impactante quanto a sua condição anterior. Esse homem era conhecido por todos, e ali ele estava nu, violento e fora de si, e agora ele é encontrado vestido, calmo e consciente. Aquilo era impactante, meus irmãos. E essa mudança não é apenas externa, é algo integral, veio de dentro para fora. Porque o Evangelho, ele não reforma superficialmente, ele regenera completamente. A expressão aqui em perfeito juízo indica uma restauração mental, espiritual. Ele está agora em paz, em comunhão, em equilíbrio. A transformação é visível, as pessoas veem, é algo concreto e serve de testemunho público do poder de Cristo na vida daquele homem. O fato dele estar assentado também é muito simbólico, meus irmãos, porque ele agora está em repouso, em posição de escuta, como um discípulo diante do seu mestre. A missão começa com esse assentamento. Antes de ir, é preciso estar com Jesus, estar aos pés de Jesus.
2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Acabei de citar, né? As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. O gadareno não é apenas curado, ele é recriado. A nova criatura é transformada. A nova criatura é um fundamento da missão. Romanos 12:12 diz que nós devemos transformar-vos a nossa vida pela renovação da nossa mente. Precisa haver uma transformação. Por isso que eu não consigo acreditar em gente que vem para a igreja, se diz cristão, mas tem a sua vida, a mesma vida que tinha outrora. Continua falando palavrão, continua enganando os outros, continua sendo uma péssima esposa, um péssimo pai, um péssimo negociador. Não tem, porque quando você é alcançado por Cristo, você é transformado. Você até pode fazer coisas erradas, mas isso deve te trazer uma dor, uma chateação tão grande, que você fala assim, não, o próximo eu vou acertar. Né? Então, a mente do gadareno, ela foi restaurada, porque missão exige uma mente renovada. Exige discernimento espiritual. Exige submissão à vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim, despojar-se do velho homem. Ou seja, sai daqui, Marcelo antigo. Já não sou mais aquele cara. E o texto diz em Efésios, revestir-se do novo homem, criado segundo Deus. Agora eu sou uma outra pessoa. Ele estava nu e agora ele estava vestido. A imagem aqui é de um revestimento teológico, né? É a justiça de Cristo que o cobre agora. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora aquele homem não tomava mais conta da sua própria vida. Cristo estava nele. E essa transformação é tão profunda, meus irmãos, que a identidade daquele homem muda. O gadareno não é mais definido por seu passado, mas agora por Cristo em sua vida. E assim também é nós. O Senhor Jesus diz em Mateus 5,16, diz, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas vossas boas obras. A transformação é visível, a transformação visível é parte da missão. Porque ninguém consegue testemunhar se a sua vida não foi mudada. Que valor tem seu testemunho? Que autoridade tem a sua vida falar de algo de Deus se você não foi mudado nisso? Então, o mundo, meus irmãos, precisa ver o que Cristo fez em nossas vidas. O mundo precisa olhar e ver o quanto fomos transformados. A missão, ela é sustentada por uma vida transformada. O gadareno não recebeu um curso de evangelismo. Ele foi transformado. E essa transformação é o seu maior argumento. A igreja reformada proclama que a santificação é a evidência da salvação. Não somos salvos pelas obras, mas as obras confirmam a nossa salvação. Tiago 2,18, ele vai dizer, mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé com obras. Então, nós somos transformados. Cada dia santificado a nossa mente, o nosso corpo, a nossa vida. E aí as pessoas vão vendo mudanças na nossa vida. A fé que salva é a fé que transforma. A fé que transforma é a fé que testemunha, meus irmãos. Filipenses 2,15 diz, para que sejais irrepreensíveis e resplandecei como luminares no mundo. As pessoas hoje não estão lendo mais as Bíblias. Elas estão lendo os cristãos. O comportamento das pessoas. Ela olha e fala, esse cara é crente. Não, pode falar o que for dele, mas crente ele é. Ele vive o que ele fala. E ela olha para aqueles que são meia boca e fala, não, eu não quero ser isso não quero nem saber disso aí. Ser crente, já ouviu isso? Ser crente para ser assim? Já ouviu? Todo mundo ouviu isso, né? O gadareno, meus irmãos, antes das trevas, antes na treva, agora na luz. E a sua vida vira o quê? Um farol para Decápolis, porque é a cidade onde Jesus manda. Então o quarto ponto é que a missão começa em casa. Porque o texto diz, 5,19, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. Meus irmãos, a libertação do gadareno ela é imediata, poderosa e completa. Os demônios são expulsos, o homem é restaurado, a sua sanidade, a sua dignidade, a sua comunidade, mas a teologia da salvação aqui não termina na libertação.
ela culmina na vocação desse homem. Ele foi salvo por um propósito. Nós também fomos salvos por um propósito. Jesus não apenas cura aquele homem, ele envia esse homem. E isso revela que a salvação bíblica, ela é transformadora e missional. Nós somos salvos não apenas para estar bem, mas para sermos testemunhas. A salvação é o início de uma vida vivida para a glória de Deus e para o bem dos outros. Isso é o cristianismo verdadeiro. Após a libertação, o gadareno deseja subir com Jesus. Fisicamente, ele quer ir com Jesus no barco. Deixa eu ir com o Senhor, quero ser um discípulo teu. Jesus falou assim, não, aqui não. Vai, volta para sua casa e fala daquilo que eu fiz na sua vida. Isso revela uma verdade profunda. O discipulado não é apenas seguir a Jesus com os pés, mas é obedecê-lo com o coração. Aquele homem, ele vai, ele obedece. E a missão não começa em terras distantes, mas entre os nossos filhos, entre as nossas esposas, entre os maridos, entre os nossos parentes, os que conhecem o nosso passado, o que podem testemunhar contra nós daquilo que nós éramos, o que podem testemunhar a nossa transformação. Jesus, ele não rejeita o gadareno, mas ele o comissiona. Ele não precisa de credenciais teológicas, ser um pastor. Ele só precisa de um coração transformado e uma história para contar. E isso todos nós temos. Amém? O verbo de anunciar-lhes aqui, do grego apagelo, né, carrega um sentido de proclamar com autoridade e com clareza. O gadareno ele se torna aqui, meus irmãos, o primeiro missionário gentil registrado nos evangelhos. O seu campo é a sua própria família, é a sua própria casa, é a sua própria cidade. O envio de Jesus é profundamente significativo, porque ele não manda o gadareno para um lugar longe, por terras distantes, mas para perto, para a sua casa, para a sua comunidade, para a sua gente. E isso nos revela uma missiologia encarnada, contextualizada. O testemunho começa onde estamos, com quem nos conhece no cotidiano. Você não precisa sair do Brasil para ser um missionário. Você é um missionário na sua casa, dentro da sua casa. Você é um missionário quando você vai na padaria comprar um pão e as pessoas reconhecem Jesus em você. Você é missionário no seu trabalho. Ali você é missionário. A missão, ela não exige uma plataforma, mas uma presença transformada. E o gadareno aqui, antes evitado, agora ele é um agente de reconciliação. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Evangelho não apenas muda indivíduos, ele reconfigura comunidades por meio de vidas restauradas. Esse homem depois vai dizer por onde ele passou, em Decápolis, as 10 cidades, até chegar à casa dele, ele proclamou o Evangelho. E quantas pessoas não foram alcançadas? Quando nós vemos lá no ID, né, Atos 1:8, recebereis e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, aqui é uma ordem progressiva. Começa de casa, Jerusalém, e se expande. Né? Então o gadareno, ele vive essa lógica. Sua missão começa entre os seus. Isso é interessante, porque a palavra, o envio de Jesus para a casa dele, confirma com a palavra do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé. É importante cuidar dos nossos, orar, interceder e pedir, clamar por Jesus, para que os nossos sejam salvos. O cuidado espiritual começa em casa. E essa é a missão mais negligenciada, muitas vezes, por muitos cristãos, mas é a mais urgente. Mateus capítulo 5 diz, né, versículo 14, vós sois a luz do mundo, que a sua luz brilhe diante dos homens. A luz, ela não é escondida, meus irmãos. O gadareno foi chamado para brilhar onde havia trevas, na sua casa, na sua cidade. Eu lembro daquela mulher samaritana.
Lá em João capítulo 4, versículo 39, era uma prostituta que ia buscar água ao meio-dia, e ali ela teve um encontro com Jesus. Ela ia meio-dia porque é o lugar do sol mais forte, então ninguém ia buscar água, e ela não queria encontrar as pessoas porque ela tinha vergonha. E diz o versículo, João 4, versículo 39, que muitos samaritanos daquela cidade creram naquela mulher por causa do testemunho dela. E Jesus falou com ela, ela foi tão impactada, tão profundamente impactada, que de uma prostituta ela virou uma missionária. E ela proclamou o evangelho para aquela cidade. Assim como essa mulher samaritana, o gadareno testemunha que Cristo fez, e o impacto é coletivo. O salmista, no Salmo 96, versículo 3, ele diz: anunciei entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A missão é proclamar as grandes coisas que o Senhor fez, exatamente como Jesus instruiu o gadareno. E meus irmãos, as grandes coisas não são as coisas extraordinárias. Nós temos que começar a olhar para as coisas ordinárias. Você tem pão na mesa? Isso já é um milagre. Você tem saúde? Isso já é um milagre. Você tem uma família? Isso já é um milagre. Você tem um lugar para morar? Isso já é um milagre. Deus ordinariamente está fazendo milagres que nós podemos testemunhar a todo momento. Então a missão começa onde estamos. O gadareno queria ir com Jesus, mas Jesus o envia. E isso nos ensina que o nosso chamado não é geográfico, ele é vocacional. Deus nos planta em lugares específicos para sermos luz ali. E a família, amigos e colegas, todos são um campo missionário nosso. 1 Pedro 2,9 diz: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O gadareno, ele foi chamado das trevas, agora ele deve anunciar as virtudes de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 14, diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem fale? Mas ele diz também depois: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés do gadareno, antes usados para percorrer os sepulcros, agora são formosos porque anunciam vida. Mais uma lição, meus irmãos, eu acho que é a última, já estou encerrando, é que há um impacto dessa missão pessoal. Versículo 20, se você ler na sua Bíblia, diz que e todos se maravilhavam com aquilo que o gadareno anunciava. O gadareno, ele foi enviado por Jesus com uma missão simples: contar o que o Senhor tinha feito. Ele obedece, ele proclama em Decápolis, uma região composta de 10 cidades gentílicas, pessoas que não conheciam a Deus, e o impacto é imediato. Todos se maravilhavam. Isso mostra que o testemunho pessoal, quando enraizado na obra de Cristo, tem poder para alcançar milhões e multidões. A maravilha das pessoas não está na eloquência do gadareno, meus irmãos, mas está na evidência da transformação. Ele era conhecido como o homem dos sepulcros, agora como o homem da graça. A missão pessoal, meus irmãos, quando vivida com autenticidade, quando você vive sua vida com autenticidade, o alcance é coletivo. Não adianta, as pessoas vão reparar. As pessoas vão perceber que há algo diferente em você. E Deus usa meios ordinários, como um homem restaurado, para realizar coisas extraordinárias. Deus pode usar você para realizar coisas extraordinárias na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu lado. A mulher samaritana, após seu encontro com Jesus, ela testemunha aquela cidade. E a Bíblia diz que muitos creram por causa da palavra dela. Assim como o gadareno, ela também não foi treinada, mas ela foi transformada. O seu testemunho impactou aquelas pessoas. Pedro, quando foi alcançado pelo Evangelho e estava lá, e o poder do Espírito Santo estava sobre ele, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, diz que Pedro começou a pregar. E eles viram a intrepidez de Pedro e reconheceram que ele havia estado com Jesus. O impacto da nossa missão pessoal está em evidenciar
que estivemos com Cristo. O gadareno não tinha teologia, mas tinha experiência com Jesus. Isso é o que manda, meus irmãos. A teologia é muito boa, nos ajuda, nos ensina. Mas estar com Jesus, meus irmãos, é a maior faculdade de teologia que existe na face dessa terra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29, diz que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. A igreja reformada reconhece que Deus opera por meio de instrumentos simples para que a glória seja sempre dele. 2 Coríntios 3, 2 a 3, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz: vós sois a nossa carta, conhecida e lida por todos os homens. O gadareno se torna uma carta viva. A sua vida é o evangelho encarnado diante daquela cidade. É por isso que Mateus 28 diz: ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. Há um comissionamento a mim e a você. O gadareno aqui, ele é o percursor da missão dos gentios. A sua obediência antecipa o chamado universal da igreja. Ele obedeceu e foi. A missão é pessoal. Essa missão é poderosa, porque revela Cristo. E o gadareno não pregou sobre si mesmo, mas sobre as grandes coisas que o Senhor tinha feito na vida dele. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, meus irmãos, é uma igreja reformada, uma igreja séria. Ela entende que o evangelho é proclamado por meio de vidas comuns, transformando pela graça, sustentados pela palavra, movidos pelo Espírito. Estamos vivendo dias de igrejas enormes, grandes, onde o pastor é um ungidão. Isso não é evangelho, porque o evangelho é feito em pessoas comuns, que atendem o chamado. Meus irmãos, eu, como pastor, não sou nada diferente de vocês. Eu apenas tenho um chamado pastoral, ou se tenho um chamado diaconal, ou se tenho um chamado missionário, ou se tenho um chamado em algum serviço. Todos estamos no mesmo patamar. A diferença é que o chamado pastoral tem um ato administrativo, né, de orientação espiritual. Mas ninguém é melhor que ninguém. Todos estão cumprindo um chamado. E é isso que é importante, né? Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Deus está formando o caráter dele em nós, né? Cada dia a gente está melhor, vai mudando, vai vencendo pecados, vai lutando com situações. Então o impacto não depende de nós, meus irmãos, mas da fidelidade de Deus em completar a sua obra. E Ele vai completar a sua obra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. O gadareno falou e muitos ouviram. A missão começa com a proclamação da palavra encarnada em nossa história. Agora estou encerrando. Conclusão. A história desse homem é teologicamente a nossa história. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, presos pelo império das trevas, destruídos em a nossa comunhão com Deus. Mas Cristo, em sua graça soberana, Ele atravessou os mares, não apenas geográficos, mas espirituais, para encontrar eu e você. Nas nossas dores, nas nossas lutas. E a libertação que nós recebemos não é o fim em si mesmo, meus irmãos. É o início de uma vocação. Nós fomos salvos para servir, libertos para proclamar, restaurados para testemunhar. E o gadareno não foi apenas curado, ele foi comissionado. E assim também somos nós. Você é comissionado para fazer algo no reino do Senhor. E a igreja reformada, ela proclama que toda a salvação verdadeira gera santificação. E toda santificação autêntica gera missão. O evangelho não apenas nos tira dos sepulcros, ele nos envia a cidades. E ele nos leva de Gadara à nossa casa. Hoje Deus te chama, querido irmão, assim como chamou o gadareno. Eu não sei a sua história. Talvez você deseje ficar com Jesus como ele desejou. Você quer ficar ali apenas no teu cantinho, adorando o Senhor. E Ele ama isso. Mas Ele te envia para a tua casa, para a tua família, para o teu emprego, para os teus. Porque há pessoas que só ouvirão o Evangelho através de você, do seu convívio.
Há lares que só serão luz se você brilhar. Há corações que só serão tocados se você testemunhar. Então não fuja desse chamado, meus irmãos. Não despreze o campo que Deus te deu. A missão começa onde você está. E a obediência a esse chamado é o maior ato de gratidão pela libertação que nós recebemos. Se você ainda está preso em alguma situação, hoje é o dia da libertação. Porque o texto diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Cristo atravessou mares, desertos para nos encontrar. E Ele não se intimida com as tempestades, com os sepulcros, com as legiões. Ele veio por nós, Ele nos recebe e depois nos envia. Então eu quero que você conte os grandes feitos do Senhor fez sobre a sua vida. A todos, e todos se maravilharão. Amém? Feche seus olhos. Nós ouvimos aqui nessa manhã um chamado missionário. E eu não estou dizendo um chamado para ir para nações. Pode ser também, se você assim ouvir a voz de Deus. Mas um chamado para ser luz na sua própria casa. Para os seus. Proclamando o Evangelho. Anunciando a mensagem do Senhor. Que nessa manhã você possa entender que Jesus, Ele ama tanto você. Que assim como libertou você e tem derramado bênção sobre sua casa, Ele quer que você seja usado para que outros possam sentir o mesmo que você sente e sejam alcançados. Quantas mães estão chorando porque os seus filhos estão indo em drogas? Quantos filhos estão chorando porque seus pais estão separados? Você pode ser a ponte da restauração dessas famílias. Que o Senhor te use, que o Senhor te convença e te traga convicção que você é um instrumento, é uma flecha na mão dele. E essa flecha irá longe, porque o arqueiro é que estende a flecha, que tensiona a flecha. E o arqueiro é Jesus. Senhor, nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor toque os nossos lábios, toque os nossos corações, queime nos nossos corações o desejo de proclamar, Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que não nos calemos, ó Pai, por conta da vergonha, por conta de alguma situação, mas que proclamemos com autoridade aquilo que o Senhor tem feito, porque aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas é grande, é maravilhoso, é poderoso. Deus contra fatos não há argumentos. As pessoas podem ver em nós mudanças. Que o Senhor faça dessa igreja uma igreja missionária. Que o Senhor derrame uma unção de missões sobre cada membro dessa igreja, sobre o pastor dessa igreja, sobre a direção dessa igreja, que essa igreja se estenda nesse bairro. Senhor, o Senhor tem uma obra, de alguma forma o Senhor agirá. Deus, usa esses irmãos com autoridade, com unção. A tua palavra diz que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem no teu nome, e que assim cada um seja usado com poder e autoridade, Deus, para proclamar o ano aceitável do Senhor. É que eu peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Desculpe se eu me delonguei. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.